Boa tarde, Brasil, universo, mundo, todos aqui apostos para começar o nosso encontro de estudos do Codex, 14 de setembro de 2016. Aqui falando com vocês, Ale Barello. Espero que hoje a gente possa visualizar melhores maneiras de ficarmos harmonizados, felizes, livres e implantarmos a misericórdia na nossa vida e na vida dos outros a partir da lei da graça. O encontro de hoje está incrível. Ele é mais curto do que os outros, porque as leis são mais simples, mas a gente vai aproveitar da mesma forma. Eu acredito que a gente deva começar todos os encontros agradecendo e creditando as pessoas que participaram direta ou indiretamente. Então, de forma direta, eu sei que participou a Yara, preparando o roteiro de estudos do Codex, também todas as pessoas que divulgaram o evento, que compartilharam em suas redes sociais, e principalmente aos que neste momento estão ligados aqui nesta transmissão, prontos para estudar, prontos para aprimorar seu conhecimento em relação ao Codex. Também tenho que agradecer aos nossos irmãos pleiadianos, que possibilitam um entendimento diferenciado sempre que existe um momento de estudo. Isso quando acontece um estudo virtual ou um encontro presencial. Então, meu agradecimento especial e vamos começar. Algumas orientações antes da gente começar exatamente. Primeira coisa, não precisa ficar aflito em anotar, em pegar todas as informações dos slides que você vai ver hoje, que eu estou compartilhando aqui na minha tela no YouTube. Por quê? Os slides estão disponíveis na página de download em forma de PDF e todos esses links são clicáveis, esses endereços são clicáveis, você pode resgatar de novo quando precisar. Além disso, esse encontro está sendo gravado e ele fica disponível na página Era de Cristal do YouTube, que é youtube.com/user/Era de Cristal. Fique até o fim do encontro, porque no final do encontro a gente tem uma sessão de perguntas e respostas que acontece na página do Codex no Facebook. Então tem um endereço aí, agora sim talvez seja importante anotar. Codex, é facebook.com/Codex Era de Cristal, tudo junto. E ali tem um tópico aberto para a gente já fazer perguntas sobre o estudo de hoje. E aí tem a equipe fixa lá para responder, pessoas que participam com a gente há muito tempo, desde 2012, também já estudaram muitas vezes o Codex e estão prontas para responder as questões. Então, não se apavore, fique relaxado que vai funcionar, vai dar certo. Ok, nós começamos hoje com o capítulo. Já começamos o capítulo 5 e hoje nós continuamos nesse capítulo estudando as leis da liberdade, da graça, da felicidade e da harmonia. Temos que lembrar que o capítulo 5 é o capítulo das leis que compõem o regimento energético dos seres, das situações, das emoções e das interrelações que partem do eu. E saber o objetivo do capítulo, o título do capítulo, como foi dito nos encontros anteriores, ajuda muito no entendimento de cada lei. Não estamos falando aqui hoje, especificamente no capítulo 5, de coisas que dizem respeito apenas a nós, mas muito das interrelações, muito sobre as relações que nós temos com as outras individualizações e como é que a gente vai aplicar essas energias e essas informações ao longo do nosso dia a dia, ao longo das experiências práticas. Este é um capítulo prático. Tem que pensar nisso. Esse é um capítulo prático, para a gente colocar em prática, na experiência que a gente vivencia durante cada agora. Todos os nossos encontros de estudo começam com o espaço do coração. Por que a gente começa com o espaço do coração? O espaço do coração é um tipo de meditação que nos leva a entrar em contato com a quinta dimensão interna. E quando a gente está no espaço do coração, nós temos um entendimento diferente de coisas comuns.
Uma coisa pode ser muito comum, muito presente na nossa existência, mas se a gente estiver dentro do espaço do coração, de olhos abertos, olhando para essa para essa velha informação, nós temos novas ideias a respeito dela, o que nos dá um poder de entendimento maior. Se você quiser, fora daqui desse estudo, ter o áudio do Espaço do Coração, ele está disponível nesse endereço aí, que você pode pegar depois quando baixar os slides, e também num aplicativo que a gente tem da universidade.org na Google Play. Sente-se confortavelmente, livre-se de qualquer tensão. Procure respirar fundo, sentindo o seu corpo, sentindo esse ar penetrando nos seus pulmões. Tome consciência dessa respiração. Procure relaxar as tensões, mas manter a sua mente consciente, alerta, disciplinada. Concentre-se nos seus batimentos cardíacos. Leve sua mão ao peito, sinta o pulsar do seu coração. Agora, concentre-se na sua garganta. Sinta também os batimentos, a pulsação. Leve agora a sua atenção para a sua fronte. Sinta o pulsar entre os seus olhos, na sua testa. E ligue os três batimentos, essas três pulsações. Procure senti-las batendo harmonizadas ao mesmo tempo. Agora, concentre-se no alto de sua cabeça, onde está o seu chakra coronário, e imagine-o aberto, como se fosse um poço, pronto para receber do alto a luz primordial. E essa luz começa a descer, a penetrar pelo seu coronário, atingindo a sua fronte, passando por sua garganta, chegando até o seu coração. Essa luz, em forma líquida, ela separa o seu coração do seu timo e faz girar o seu chakra tímico. Essa luz circula por todo o seu tórax, em movimentos, volta até a sua cabeça, circulando incessantemente, enquanto mais luz continua a penetrar. E você vai expandindo essa luz que a cada momento faz girar mais intensamente o seu timo, vai fazendo com que o seu chakra tímico se expanda e você vai ampliando essa luminosidade. Você está, neste momento,
dentro do seu espaço do coração. Muito bem, todo mundo no espaço do coração, que é um local onde a gente pode absorver melhor as informações. Vamos ficar nele até o final deste encontro. E vamos ver que leis nós estudamos no encontro anterior. No encontro anterior, nós estudamos a lei da expansão e a lei do livre-arbítrio. O Códex Comentado, que também está disponível no nosso site, ele liga a lei do arbítrio à lei da liberdade e essas outras leis que nós vamos estudar hoje. Então é importante rever essas leis e ter em mente que isso aqui é um bloco de informações que está ligado. A lei da expansão diz que tudo é mais do que era em outro nível, qualquer aspecto, ideia, ação ou sentimento em outro nível é mais algum aspecto em relação ao nível anterior. E a lei do livre-arbítrio diz que cada ser, cada forma de individualidade, tem a possibilidade de dirigir sua existência, desde que não viole o mesmo direito de ação que o outro ser está exercendo naquele momento. O livre-arbítrio está relacionado a cada pequena ação e não a todas. E assim, sabendo que estudamos no encontro anterior, no encontro 13, podemos começar o estudo de hoje. A primeira lei é a lei da liberdade, que diz criar espaços de expansão para si e para os outros. Ponto. Bom, se é ponto, é um problema bem sério, porque parece que não é nada disso que a gente entende como liberdade nesse tempo e nessa dimensão. Na terceira dimensão, liberdade para a gente tem significados tão diferentes, tão variados, tão diversos e tão individuais, que de tão simples que é esta lei, parece que ela vai se tornar incompreensível. Se liberdade é apenas criar espaços de expansão para si e para os outros, como é que funciona isso na prática? O que isso quer dizer? E como é que a gente aplica finalmente o conceito de liberdade neste novo ciclo? Vamos tentar desembaraçar aí, tem muita coisa dentro dessa lei. O nosso conceito tridimensional de liberdade nos lembra que a gente gostaria de ficar livre de ou livre para. Então, eu quero ficar livre de doenças que eu tenho, eu quero ficar livre de dívidas, eu quero ficar livre de culpa, eu quero ficar livre de pessoas, eu até quero comer comida livre de gordura, comida livre de açúcar, eu quero tomar remédios livres de malefício, eu quero... É sempre um de. Ou então um para, né? Eu quero ser livre para andar por onde eu quiser, para chegar a hora que eu quiser, para acordar a hora que eu quiser, para falar aquilo que eu quiser. Eu. Essa liberdade que a gente pretende é uma liberdade de tirar coisas do espaço ou de poder entrar em locais, em situações que nos agradarão. Mas será que isso que a gente tem em mente como liberdade é a mesma coisa que o Códex está falando? Refletindo, eu acredito que não. Vamos ver por quê. Para a fonte, nós devemos ser livres em... A lei fala criar espaços de expansão. A gente está falando de um local. Então, a liberdade é um tipo de espaço que você vai conceder a si mesmo, ao seu eu ou ao outro, no caso você. A lei é clara e ela fala espaço de expansão para si e para os outros. Então, a gente pode ser livre em, e o livre em é completamente diferente de livre de e livre para. O livre de você tira da sua da sua frente. O livre para você passa por cima de outras coisas, mas o livre em te concede a oportunidade sensacional e maravilhosa de estar onde você quiser estar e ser livre porque você tem mais espaço, que é um espaço que você vai criar, obviamente. Vamos ver como é que nós vamos fazer isso e se é possível fazer isso. No texto da lei, fala somente em criar espaços de expansão para si e para os outros, mas no Códex Comentado tem a questão também de falar que ninguém é livre quando está confinado dentro de um conceito ou de uma descrição.
E isso significa segurar outros seres e segurar a si mesmo. Quando a gente fala que as coisas são fáceis, as coisas são difíceis, as coisas são estranhas, que as coisas vão bem, que as coisas vão mal, que algumas situações são, a gente está confinando, a gente está descrevendo. Do mesmo jeito que, ao nos descrevermos e ao descrevermos outras pessoas, apontando características, você é alguma coisa, ou eu sou alguma coisa, eu sou preguiçosa, eu estou confinada dentro de um espaço de preguiça. Você é bonita. Parece, a princípio parece um elogio, é um elogio, mas também é um confinamento e é uma descrição. Porque se aquele ser, num determinado dia, não se sentir do jeito que você acha ou que a sociedade acha que ele vai acabar ficando preso num conflito de ter que ser algo que ele não se sente. Então, cada vez que a gente confina, cada vez que a gente descreve, cada vez que a gente coloca as coisas dentro de caixinhas, de conceitos, de características muito, muito, muito definidas para o bom ou para o ruim, tanto faz, a gente tira espaço para que seja mais. Lembre-se da lei da expansão, que foi estudada no encontro anterior, que fala que as coisas são mais num outro nível. Então, da minha cabeça para a sua, o nível já expandiu. Da cabeça daquele outro ser para o mundo, o conceito já expandiu. Uma informação já se expandiu. Então, não é possível que a gente continue querendo segurar e confinar nada nem ninguém. São situações e são pessoas que a gente precisa liberar. E como é que a gente vai liberar? Criando espaços. O Códex Comentado também fala que os espaços de expansão não significam dissoluções. Então, é justamente o exemplo do livre de, né? Eu quero ser livre de problemas. Eu não preciso tirar da minha frente, eu não preciso dissolver, eu não preciso me separar das coisas para ser livre. E quando a gente pensa em liberdade, tem um outro conceito que vem junto com isso, que é o conceito de estar desapegado de outras individualizações. Parece que a liberdade é concedida por alguém que está fora de você. Então, você não se sente livre porque tem alguém te oprimindo. Só tem aquela frase, né, que só existem opressores porque existem oprimidos. Então, se você não se sente livre é porque tem um opressor. Bom, não é assim. É porque você está com pouco espaço, está criando pouco espaço para si. E ter um espaço não significa estar sozinho. Estar individualizado não significa estar sozinho. Não é a solidão que vai te dar a liberdade. Não é se individualizar mais ainda. Até porque o Códex Comentado fala que nada pode ser mais individualizado do que já é. A gente está no nível máximo de individualização na terceira dimensão. A nossa ideia de crescimento, de evolução e de desenvolvimento é que sejamos menos individualizados. Então, nós estamos no nível máximo de individualização, mais individual do que somos, totalmente impossível. Pense que você já é um ponto isolado. A nossa ideia é ao contrário. A nossa ideia de desenvolvimento e de evolução ao longo dos ciclos, e deste ciclo em particular, é que a gente possa ser um, não ser individualizado. Só que isso não é para agora. Para agora, temos que pensar que estar individualizado não é estar sozinho. E que a gente não precisa se livrar de ninguém, porque nós mesmos criamos os nossos espaços de expansão. Dentro do conceito de liberdade, tem duas coisas implícitas: criar espaços de expansão para si e para os outros. Aí tem dois conceitos. Primeiro conceito: criar é uma ação. Então, a gente precisa agir para libertar e para ter liberdade. Não é alguma coisa que a gente possa fazer ou que a gente possa aguardar sem tomar uma ação. É preciso agir, não dá para aguardar.
querer liberdade é trabalhar por ela. E o bom disso tudo é que é possível ampliar esse espaço. Criar espaços de expansão para si e para os outros implicitamente compreende que é possível fazer isso. Se é possível fazer isso, tratemos de fazer isto. A gente pode criar espaços de expansão para nós mesmos e para os outros. Como a questão de liberdade vai aparecer um pouquinho mais para frente nesse mesmo estudo, a gente já pode passar para a lei da graça. Então, o que é a lei da graça? É a expansão da lei da misericórdia. A lei da graça diz que é possível conceder perdão e libertar o outro quando isso não foi feito a você, sempre em relação a uma situação e não a um indivíduo. Qualquer um também pode recorrer a esta lei para se libertar. Olha a palavra liberdade aqui aparecendo explicitamente, porque a gente já teve o entendimento anterior do que é liberdade, criar espaço de expansão para si e para o outro. E aí vem a lei da graça, falando exatamente sobre expandir, sobre libertar. Ela também é uma expansão dentro de uma expansão, ela também é a expansão da lei da misericórdia. Precisamos nos lembrar aqui do que é a lei da misericórdia para fazer essa relação. Vamos fazer isso agora, então. Está aqui a lei da misericórdia na tela, dizendo que conferir perdão a si e aos outros seres na medida em que esses seres tenham entre si algum envolvimento relacionado a alguma situação específica. A lei da misericórdia é diferente da lei da graça, porque na lei da misericórdia você está envolvido na situação. Você se perdoa e perdoa outros seres, porque uma situação X aconteceu, te envolveu, e é aí que você está tentando realizar o espaço do perdão, mas você tem envolvimento. A lei da graça não. Mesmo que você não tenha nenhum envolvimento com a situação, ou que você esteja realizando uma graça na vida de uma outra pessoa, tudo bem, você não tem envolvimento com aquilo, você não participou daquilo, mas você pode realizar isto. É diferente, uma coisa é diferente da outra. Na lei da misericórdia, você teve envolvimento na situação. Na lei da graça, não. E olha que coisa mais interessante. A lei relaciona perdão à liberdade. Quando a gente concede o perdão, a gente liberta, é automático. Conceder perdão é libertar. Por quê? Porque numa situação onde não existe perdão, aquele ser, ele está confinado num espaço muito pequeno, ele está confinado num ponto no tempo e num ponto no espaço. Ele está num local pequeno, e esse é o espaço, e num tempo onde existe dor, onde existe raiva, onde existe mágoa, onde existe medo. Tirar aquele ser dali, ou seja, conceder o perdão, significa libertá-lo. Ele vai sair dali e vai ter um lugar mais amplo para expandir sua energia. Não é possível que a gente seja livre se a gente está confinado dentro de um espaço de dor, de raiva, de mágoa, de medo, de insegurança, de qualquer coisa relacionada a uma situação. Então, a lei da graça, como expansão da lei da misericórdia, te permite dar a liberdade. Quando a gente falou da lei da liberdade, era conceder a si, criar para si e para os outros espaços de expansão. Agora dá para entender por que não é só para si mesmo, mas para os outros também. Porque você pode aplicar, por exemplo, a lei da graça, e já estamos falando de liberdade. Uso prático. Eu falei para vocês que esse encontro de hoje tinha questões práticas do dia a dia, do cotidiano, para serem usadas. Esta é uma chave inestimável, é uma chave que não tem preço, porque o valor dela é tão grande que também não pode ser estimado, e alguma coisa que tem muito valor também não pode ter preço. Vamos continuar aqui na lei da graça. A lei da graça está falando que um aparente mal. Por que é um aparente mal? Porque a gente nunca vai saber se é um mal mesmo. Quando situações ocorrem, é por isso que a gente só pode perdoar situações e não pessoas.
é musiquinha de... Tem uma musiquinha aqui de fundo de vez em quando, minha gente, porque estamos numa época do ano onde as pessoas resolvem andar pela rua cantando músicas do bem e da harmonia, porque muitas coisas boas acontecerão. Eu vou continuar aqui falando que a lei da graça verifica que um aparente mal foi causado a uma pessoa por outra pessoa, então não foi contra mim, não foi contra aquele ser, mas de qualquer forma eu posso libertar e perdoar em nome do outro, assim criando liberdade e mais espaço de expansão. Então é assim: João brigou com Pedro, eu sou a Maria. Nada aconteceu comigo, nada foi comigo, mas eu posso libertar o Pedro, eu posso libertar o João, concedendo a graça do perdão. A lei da graça é uma prerrogativa divina, fala o Códex Comentado. Divina no sentido de é a fonte que fornece isso. Acontece que também tem uma pergunta no Códex Comentado, mas quem é que tem existência e não partiu da fonte? Se a gente partiu da fonte, a gente também é fonte e tem essa prerrogativa divina. Muito simples de entender. Maçã vem na macieira não dá banana. Então, partimos da fonte, temos prerrogativa divina, sagrada, para poder realizar a graça, para poder perdoar, para poder libertar. Então, Deus me perdoe? Sim, em relação dele para você. Agora, você também pode perdoar como se fosse ele, por causa da sua filiação. Simples assim. De forma prática, como é que a gente concederia graça a outras pessoas? Tem um exemplo lá no Códex Comentado. Concedo-te o perdão. Você não fez nada em relação a mim, mas concedo-te. Recorro assim à lei da graça. Então, você não fez nada para mim, mas eu posso te perdoar em nome de outra individualização por causa de uma situação. E é por causa da situação que eu posso fazer isso, porque senão eu não poderia, né? A gente não pode fazer nada em nome de outra pessoa se ela não permitiu que isso fosse feito. Mas tudo que fala sobre perdão aqui está relacionado a uma situação e não a uma pessoa. E a situação é coletiva, pertence ao território coletivo, ao território das informações que estão na realidade. Lembre-se que no slide anterior a gente estava falando de um aparente mal. A gente só sabe um pedacinho das coisas. Pode ser mal, realmente mal, mas é um aparente mal. Até porque não existe bem e o mal. Lembra-se disso? É por aqui, nesse território, que a gente vê as questões de dualidade. Não dá para julgar. Também é uma prerrogativa do Códex não julgar. Então, olha só. Acaba com esse dilema e simplesmente concede o perdão, mesmo que isso não tenha envolvimento nenhum com você, e é para isso que existe a lei da graça. Mas a lei da graça não precisa ser aplicada apenas de nós para o outro. A gente também pode chamar um outro e pedir para que ele conceda a graça a nós, a mim. Então, eu, Maria, briguei com o Pedro. Eu vou chamar o João e vou falar: João, concede-me o perdão. Eu não fiz nada em relação à sua individualidade, mas concede-me esse perdão porque eu estou recorrendo à lei da graça. Naquela situação, que é uma situação, como eu já disse, coletivizada, porque essa informação foi lançada no coletivo, a informação da situação foi lançada no coletivo, qualquer um pode se responsabilizar por isso e qualquer um pode libertar. Que coisa mais maravilhosa sabermos que somos embaixadores da liberdade, da graça, do perdão. Nós podemos fazer isso, e fazendo isso, estaremos concedendo espaços de expansão. Já pensou que legal se cada um que está assistindo esse encontro agora conseguisse olhar para outras individualizações e conceder a lei da graça? As coisas iam começar a se resolver, porque é tanta informação e tanta situação empilhada e bagunçada que às vezes a gente vê um contexto que
aparentemente é ruim, mas é só um monte de linhas embaraçadas, de linhas e situações embaraçadas. Nós somos embaixadores da paz e da liberdade, porque nós temos aí um crachazão de luz para fazer isso. Não tem motivo para não fazer, não tem motivo para se sentir menor. Viemos da fonte, somos fonte. É nosso direito como filhos disso, como extensão da fonte. Então, podemos começar a fazer isso quando quisermos. É só uma questão de querer. E chegamos assim à lei da felicidade. A felicidade regula como o indivíduo se sente em relação a algo, sendo então uma sensação e não um estado. Isso é desanimador, né? Porque é tanto tratado sobre felicidade, como ser feliz, como estar mais feliz, desde que o mundo é mundo, desde que tudo as coisas estão escritas, todo mundo falando sobre felicidade, como ser feliz, como ser feliz, como ser feliz. Pois é, e aí vem o Códex e fala assim: a lei da felicidade regula como o indivíduo se sente em relação a algo, sendo então uma sensação e não um estado. Se é uma sensação e não um estado, nós estamos ferrados, porque a gente tem que mudar todo o nosso pensamento e todo o nosso discurso em relação a sermos felizes. O que é uma lástima, né? Porque a gente morre de preguiça de mudar as coisas importantes. Prefere ficar no conforto aí de ficar tentando de pensar numa existência inteira na tentativa de sermos felizes. Daí que felicidade, cosmicamente falando, não é um estado, mas é uma sensação. E por ser uma sensação, querer ser feliz é impossível. Agora, querer estar feliz e em cada agora, se for possível, é uma meta alcançável. Tudo que é percebido depende da consciência. Eu só percebo uma coisa se eu tenho consciência disso. Então, a percepção e a consciência estão completamente ligadas. Não é que uma coisa seja irracional, instintiva, e a outra seja racional e consciente e lógica. Não. Eu só percebo porque eu tenho consciência. E aí nós vamos ter que mudar mesmo o nosso pensamento e focar na percepção da felicidade em cada agora. Ela é um estado. Eu estou, ela não, desculpe, ela não é um estado, ela é uma sensação. Não é possível ficar nela, cristalizar felicidade dentro de si. É possível perceber estes momentos e vivenciá-los. Isto é alcançável. Muito do que é relacionado à felicidade está mais relacionado à harmonia do que à felicidade. E é por isso que na sequência vem a lei da harmonia. Onde existe um problema, dois ou mais indivíduos descobrirem um aspecto de concordância comum e estabelecerem um acordo entre eles. Tudo dentro do Códex tem um sentido, uma coisa leva a outra, uma coisa leva a outra. O Códex é quase que a lei da expansão em movimento. Elas vão ficando com um nível maior e um conceito engloba o outro, pressupõe o outro. Então, a lei da harmonia vem depois da lei da felicidade, são coisas extremamente ligadas. Primeiro porque a gente acaba achando que não está feliz porque não tem harmonia. E a harmonia basicamente diz respeito à nossa relação com o outro, seja ele o meio, seja ele uma pessoa, seja ele um objeto ou seja ele uma pessoa, uma situação. Então, sempre pressupõe duas partes para estar harmônico. A harmonia também tem a ver com equilíbrio. Então, onde existe um problema, dois ou mais indivíduos descobrem um aspecto de concordância em comum e estabelecem um acordo entre eles. Isso aqui também é um movimento prático. É possível achar uma fórmula para fazer isso, que nós vamos ver neste próximo slide aqui que eu preparei. Ok, então qual é a fórmula? Primeiro,
achar o ponto de discordância. Esse ponto de discordância normalmente é um ponto de resistência. Eu acho que 100% vai. Não, 100% não, porque eu não sei tudo, né? Tô aqui pensando que dentro dos exemplos, dentro das situações que me fizeram refletir sobre essa lei, 99,9% dos casos me diz que a discordância é um ponto de resistência, onde eu quero ir para o norte e o outro ser quer ir para o sul. Eu quero que esteja chovendo e o dia resolveu estar ensolarado. Eu quero alguma coisa e o espaço não quer. Eu quero alguma coisa e aquela pessoa não quer. Então, aí tem uma resistência. Não tem certo e errado. Tem o que eu pretendo e o que o outro pretende. Então, primeira coisa, achar esse ponto de discordância. Quando tem uma situação que não está harmônica, não é tudo que está ruim. Um relacionamento que não vai bem, não é tudo que está ruim. Um emprego que não está dando certo, não é tudo que está ruim. Tem um ponto de discordância, de resistência. Mas tem os outros, então a gente tem que achar o ponto de discordância, mas também tem que achar o ponto de concordância. Tem coisas entre nós, especificamente entre eu e a situação, ou entre eu e a pessoa, entre nós aqui envolvidos, os envolvidos, que tem concordância. E aí, neste ponto de concordância, a gente estabelece o acordo. Resolver o problema suprimindo o problema não traz a harmonia. O que eu disse? Que resolver o problema suprimindo o problema não traz harmonia? É porque eu estou falando especificamente do ponto onde a gente não concorda. A gente tem que achar uma coisa para concordar e é este o trampolim que vai nos dar a possibilidade de estabelecer um acordo e aí sim partir para a harmonia. Parece louco, é mesmo, mas vocês vão entender na sequência, eu vou tentar me explicar aqui. Para explicar, eu preciso falar sobre acordo. O que é um acordo? Acordo é um compromisso. E claro que ele é firmado entre dois ou mais seres envolvidos. Todo acordo e todo compromisso, ele é consciente. Não dá para fazer um acordo onde um está consciente e o outro não está deste acordo, deste combinado. Acordos também foram feitos para serem cumpridos. Quando combinamos alguma coisa, pressupomos que as partes envolvidas cumprirão aquilo. E esses acordos, obviamente, podem ser modificados ao longo daquela experiência, ao longo do tempo. Só que eles não são o acordo original. Eles mudam de cara e mudando de cara se tornam um novo acordo e precisam de um novo entendimento entre as partes. Um acordo que só um muda no meio do caminho é alguma coisa bem estranha, né? Então vamos supor aí que você tem uma dívida. Você tem uma dívida e a companhia de gás entrou em contato com você e você combinou que ia pagar, vocês fizeram um acordo e aquilo combinou-se que a dívida seria paga em 5 parcelas. Esse acordo está combinado entre você e a companhia de gás. De repente, um dia a companhia de gás decide por conta própria que não são 5 parcelas, que são 3. Não, calma, isso não existe. Um acordo precisa ser um combinado onde as duas partes ou mais partes têm consciência daquilo, cumprem aquilo, mas estão dentro das mesmas regras. Se um mudar, o outro tem que saber e tem que concordar. Então é um novo acordo. Não adianta resolver a situação pela metade, sem consciência por parte do outro. Essas resoluções que a gente toma, assim, ó, eu tô com um problema com uma pessoa, e aí eu acordo e falo, a partir de hoje eu vou agir diferente, e a situação vai mudar. Ué, pode ser que sim, pode ser que não. Mas se isso está sendo feito com base como num acordo, não vai funcionar, porque o outro não sabe. Esse combinado é um combinado entre partes. Pode ser um combinado de você, sem que o outro saiba o que você está combinando, né? Então, daí vem todas as questões de transparência relacionadas ao ciclo. É preciso que todos estejam envolvidos, trabalhando juntos.
sabendo, consciência. E aí vem a pancada do Códex, né? Sempre existem aspectos em comum, diz o Códex comentado. Sempre existem aspectos harmônicos, mesmo que isso signifique não podemos manter um relacionamento. Estamos de acordo? No aparente caos, na aparente desarmonia, tem um aspecto de concordância. Textualmente, também se fala no Códex comentado. Concordamos que não é possível nos relacionarmos e isso traz paz ao seu coração e ao meu coração? A gente concorda que não está funcionando? Então, quando a gente pensa em harmonizar uma situação, ou consertar, ou resolver um problema, essa lei está me falando muito sobre resolução de problemas. Parece que tudo tem que ficar bem, né? E é verdade, tudo tem que ficar bem, mas não é o bem que eu quero exatamente, é o bem para a situação, para a experiência, para as duas individualizações ou mais individualizações. Isso pode significar até um rompimento, mas esse rompimento vai ser sinônimo de paz, de tranquilidade? Vai. Ok, está gerando harmonia, ok, cumpriu sua função. Que coisa maravilhosa. Esta coisa maravilhosa vai trazer aquela outra sensação de felicidade da lei anterior. É um estado onde você toma consciência de que você está se sentindo bem. Então, para manter a felicidade em cada agora, a gente deve procurar situações harmônicas e resolvendo essas situações, passando por esses pontos de resistência, fazendo acordos com os espaços, com as situações, com as individualizações, e assim tudo vai funcionar da melhor maneira possível. Nossa, 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 hein? Esse encontro foi cheio de insights e de aplicações, possibilidades de aplicações práticas na nossa vida. Então, desde as questões relacionadas à liberdade, à felicidade, ao perdão, a graça de sermos, a graça que podemos conceder a andar por aí nos sabendo embaixadores de liberdade e de perdão, até a questão da harmonia. Eu tenho certeza absoluta que você tem muito a refletir, eu tenho muito a refletir, e são leis bastante simples, mas eu também tenho consciência de que são leis difíceis de colocar em prática, no sentido de que a gente vem há tanto tempo sendo doutrinados e adestrados para pensar que a felicidade é um estado, que eu vou permanecer nele durante muito tempo, que eu sou oprimido, por isso eu não sou livre, que alguém tem que me perdoar e eu não posso fazer isso, e que eu posso tomar soluções sem fazer, posso tomar resoluções sem fazer acordos e vai funcionar. Então, todas as leis vistas hoje são leis que precisam ser entendidas e aprendidas para funcionarem. Eu não acho que se trate de alguma coisa que a gente já viu e já sabe. De verdade. Eu acho que funciona mesmo para o novo ciclo. Claro que tudo é um relembrar, porque dentro da fonte tudo existe. Então, essas leis também estão lá. De uma forma ou de outra, elas são o que nós somos. Mas no esquema de civilização, de todos esses 1000 anos e vários ciclos que a gente já viveu, nós estamos dentro de caixinhas, de 4 caixinhas aí, felicidade, liberdade, graça e harmonia. Nós temos que aprender a fazer isso. Para aprender a fazer isso, a gente vai ter que treinar. E aí tem uma sugestão aqui de reflexão que você pode fazer durante o seu mês para tentar colocar isso em prática. Lembrando que o códex está todo interligado, tem que rever o que é a lei do livre-arbítrio, tem que rever o que é a lei da misericórdia, e vamos trabalhar para estabelecer aí acordos que harmonizem. Eu fico sem fôlego com esse tema.
E agora eu queria dar os outros avisos aqui para a gente poder partir aí para o nosso fórum, porque eu acho que hoje tem bastante assunto.